Jesus, pega a sua Bíblia, e eu quero que você abra comigo no segundo livro da Bíblia. Aleluia. Êxodo. Glória a Deus. É interessante que cada nome tem o seu significado. Por exemplo, a palavra Gênesis significa princípio, começo, início. O princípio de todas as coisas está em Gênesis. Diga Gênesis. E o segundo livro da Bíblia chama-se Êxodo. Diga Êxodo. Pastor, o que significa Êxodo? A palavra Êxodo significa saída, fuga, retirada. E eu quero te dizer, querido, que Jesus está te retirando tudo aquilo que não presta na sua vida nessa noite. Jesus está tirando de você tudo aquilo que está impedindo você de alcançar a vitória dele. Você sabe, querido, que eu gosto de chuva. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus na Bíblia é simbolizada como uma chuva poderosa, em nome de Jesus. O povo, querido, orava a Deus para que ele mandasse chuva para que as suas colheitas fossem abençoadas. E quem quer colher as bênçãos do Senhor nessa noite? Então eu profetizo que a chuva de Deus alcance a sua casa no nome de Jesus. Amém? Abra aí, Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15. Pastor, não era o 2? É 1. Agora é 1. Deus mandou eu falar outra coisa aqui agora. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 15 da palavra de Deus. Só quem achou, fica de pé. Agora todo mundo pode ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo de capítulo de número 1, gente. Porque o 2 está na minha frente. Capítulo de número 1, versículo de número 15. Amém? Diz assim, preste atenção. O rei de todo o Egito ordenou as parteiras, diga parteiras, hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servires como parteiras as hebreias, examinai-as. Se tiverem um filho homem, matai-o imediatamente. Mas se for mulher, deixe-a viver. As parteiras, porém, temiam a Deus. As parteiras, porém, temiam a Deus. As parteiras, porém, temiam a Deus. E não fizeram como lhes for ordenada pelo rei do Egito. Antes, deixaram viver todos. Diga todos. Os meninos, Deus do céu. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixai viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que se as mulheres hebreias não são como as egípcias, são virtuosas, e antes que lhes chegue a parteira, já davam à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou-se e tornou-se muito forte. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aí onde você está agora. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós glorificamos o Seu nome. Senhor, nós damos glória a Ti, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer o impossível na nossa vida. Pai, fala nosso coração nessa noite. Fala, Pai, a nossa vida. Pai, que a Tua igreja nessa noite receba uma palavra, não de um homem, não de um pastor, não de um ministério, mas eu profetizo que essa palavra saia do trono para a vida deles nessa noite, no nome de Jesus. Senhor, eu profetizo que se alguém, Pai, nessa noite veio buscar uma resposta, ele não vai sair daqui sem a resposta. Pai, eu profetizo que nessa noite, se tem alguém aqui, Pai, precisando de um milagre, ele não vai sair daqui sem seu milagre. Mas nessa noite, eu profetizo: abre os corações, abre a mente, e que seja feita a Tua vontade. No nome de Jesus, todos digam. Se assenta em nome de Jesus. Mas não assenta calado não, assenta dando glória a Deus aí.
Assenta louvando o nome dele, porque ele é santo, porque ele é vivo, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ei, olha aqui para mim agora, em nome de Jesus. Eu preciso de um presente seu nessa noite. Quem pode me dar um presente nessa noite aqui? Me dê de presente a sua atenção, em nome de Jesus, amém? Que nada roube a sua atenção. Querido, se você tiver que ir no banheiro, amarra a bexiga aí rapidinho, em nome de Jesus. Se tiver que beber água, não se levante. Levante o dedo e a água milagrosamente chegará até você, no nome de Jesus. Mas, querido, de preferência, não se mova, mas deixa Deus se mover aqui dentro dessa noite. Ei, eu quero falar para você nessa noite de um homem que, segundo o tempo, segundo as circunstâncias, ele não poderia nascer. Por quê, pastor? Porque no dia que esse homem foi nascer, o faraó dessa época deu um decreto, deu uma ordem. Pastor, que ordem foi essa? O faraó ordenou que todo menino nascido deveria ser... Mas deixa eu te falar um negócio. O inferno, querido, pode ter tentado te dar um decreto de morte, mas o meu Deus te decreta vida nessa noite. O inferno pode ter apontado o dedo para você e disse assim: não vai dar certo, os planos dele vai ser frustrado. Só que na hora que o diabo apontou o dedo, Jesus entrou na frente e disse: não se esquece que ele é meu filho, é minha filha. E quando eu me levanto, ninguém fica de pé na minha presença. Moisés, querido, Moisés é o nome desse menino. Querido, se você for ver as circunstâncias daquela época, não era para Moisés ter nascido. Aliás, não era para Moisés ter ficado vivo. Por quê, pastor? Te digo agora. Porque o faraó daquela época decretou que todo homem nascido naquela época deveria ser morto. Só que aí, querido, entra um personagem nessa história que eu quero dizer para você que as pessoas que vieram trazer vida, Deus trará mais vida sobre a vida delas. Pastor, e quem é essa personagem? Essa personagem são as parteiras. Diga, parteiras. Como é que é isso, pastor? Deixa eu te contar um negócio. No meio do povo hebreu, no meio do povo de Deus, sempre tem algumas pessoas que trazem vida para o meio do povo. Você não entendeu, eu vou falar de novo. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, sempre tem aquelas pessoas que trazem vida para o meio do povo. Nós temos que achar essas pessoas e valorizá-las, porque Deus deu a elas um ministério tremendo, um ministério de trazer vida, de dar vida, trazer alegria, trazer felicidade, trazer mudança e renovo para as nossas vidas. Quem crê que no meio do povo de Deus existem pessoas assim? Olha para o irmão do seu lado, olha dentro do olho dele e vê se ele tem cara de parteiro ou se ele tem cara de... Querido, olha aqui para mim. As parteiras, que é aquelas que davam, que tiravam os filhos de dentro das mulheres e traziam eles à luz. Olha aqui para mim, senão você não vai entender o que eu estou te falando. Isso aqui é forte. As parteiras eram aquelas que tiravam as crianças de dentro da mulher e traziam elas a... Só que tem um detalhe aí que você não está entendendo. A minha Bíblia diz que a mulher simboliza a igreja na Bíblia. Se eu fosse agora eu tinha dado um glória aí, meu Deus. A mulher simboliza a igreja. E Deus está dizendo que está levantando pessoas dentro da igreja para trazer luz aos filhos da cidade de Tupaciguara. Pastor, mas que luz é essa? Eu não sei se você sabe, mas a minha Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. A luz, querido, que ilumina a terra não é o sol. A luz, querido, que está te iluminando agora não é só a luz dessa lâmpada que está sobre a sua cabeça, mas a luz que traz vida a toda a terra se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor está dizendo: eu estou levantando nessa igreja, eu estou levantando nessa cidade homens e mulheres que darão a luz sobre os filhos de Tupaciguara, e aonde a palavra não chegava, através deles chegará.
Só que tem um detalhe. O rei do Egito, diga o rei do Egito. Pastor, quem que é o rei do Egito? É simples. O rei do Egito, ele simboliza Satanás. O rei do Egito é? Não escutei. O rei do Egito é? E Satanás chega para as parteiras. Satanás chega para as pessoas que Deus está trazendo sobre elas vida. Quem é que está aqui? Dá um glória aí. Satanás chega e fala assim, ó: eu quero que você mate os filhos que estarão nascendo nesses dias. Eu quero que você tire a vida das pessoas que estão tentando vir para a presença da luz, para a presença de Deus. Só, querido, aquele que ouve a voz de Deus não consegue ouvir a voz de mais ninguém. Não, você não entendeu. Eu vou chegar num lugar com você hoje, mas eu preciso que você me entenda. Olha aqui, aquele que ouve a voz de Deus não ouve a voz de mais ninguém. O rei do Egito chegou nas parteiras e disse: mata todos os meninos. Porque homem, querido, não é feito para qualquer coisa. Homem é levantado na terra para ser guerreiro, em nome de Jesus. Homem é levantado na terra para ser valente. Vem luta, vem dificuldade, mas homem de verdade, ele enfrenta e fala assim: não tenho força, mas é na força do meu Deus que eu vou vencer essa batalha. E o rei do Egito, sabendo disso, falou: mata os meninos. Porque se nós matarmos os homens, se nós matarmos os homens de Deus, a igreja vai perder a força. Mas eu profetizo que dentro de Tupaciguara, Deus está levantando um exército de homens aqui, em nome de Jesus. Eu preciso achar esses homens. Cadê os homens de Deus que estão aqui dentro dessa noite? Cadê os homens de Deus que vão sacudir Tupaciguara aqui no nome de Jesus? Querido, Deus quer te levantar com força. Deus quer te levantar com coragem. Satanás quer te matar, mas acontece que ele não sabe de uma coisa: enquanto ele tenta te matar por fora, o Espírito Santo colocou vida dentro de você. Ele colocou graça dentro de você. Ele colocou presença dentro de você. E quando a presença vem aqui dentro, não há mal aqui fora que consiga derrubar a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Escuta aqui, você que está aí, que tem família, escuta aqui. Deus está mandando dizer para você nessa noite: olha aí, ó, não dorme não, porque Deus está falando contigo. Olha aqui, ei, o inimigo está tentando trazer destruição para a tua casa, mas eu estou trazendo vida nessa noite, em nome de Jesus. Ele está trazendo vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pensa que o diabo tem voz, mas quem ouve a voz de Deus sabe que ele só mia como um gatinho, porque o leão de Judá é que vai rugir na sua casa. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que saber para quem você dá. Você tem que saber para quem você dá. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. No jardim do Éden, lá no começo da criação, Deus cria Adão e aconteceu, querido, que um dia Satanás, ele usou a serpente, ele usou a cobra, mas ele não usou a cobra à toa. Diz a Bíblia, querido, que naquela época o homem falava com os animais. Você consegue imaginar isso? Você passando no meio de um pasto, vê uma vaca e fala: oi, dona vaca. E ela fala assim: Você olhar um passarinho e falar: ei, águia, tá tudo bem em cima? Olhar para uma galinha e falar: oi, dona galinha. Os animais, querido, eles falavam conosco. E aconteceu, querido, que a cobra deu ouvido ao diabo. E a serpente deixou o diabo entrar. Querido, deixa eu te falar um negócio para você. Tem muita gente aqui dentro dessa casa que é boca de Deus e fala o que Deus manda. Não deixa o diabo colocar coisa no seu ouvido, na sua boca para você falar não. Deixa Deus usar a sua boca em nome de Jesus. A serpente deixou o diabo usar a sua boca. E Deus não faz nada errado. Por quê? Da boca da serpente saíram palavras venenosas que fez com que Adão e Eva pecassem contra Deus. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Da boca da serpente saiu palavras para Eva que fez com que Eva e Adão pecassem contra. As palavras que vocês estão dizendo estão trazendo vida ou estão fazendo as pessoas pecarem contra Deus? Lá dentro da nossa casa, querido, como é que nós estamos nos comportando como homens e mulheres de Deus? As palavras que nós estamos liberando dentro da nossa casa têm trazido vida ou morte? Porque isso é muito sério, querido. Dentro da nossa casa, querido,
Às vezes o nosso filho, a nossa filha, às vezes até o nosso marido, a nossa esposa está cometendo coisas que não agradam a Deus, e você vira e fala: esse não tem jeito, essa não tem jeito, aquele lá não presta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lá fora no mundo tem um ditado que diz assim: pau que nasce torto não se... Mas aqui na igreja nós temos outro ditado: pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré vai botar ele de pé, em nome de Jesus. Porque, querido, aquilo que o homem não consegue endireitar, o meu Deus faz. Só que a serpente, que ela usou a sua boca para liberar palavras venenosas, para que Eva e Adão pecassem contra. Querido, tudo na Bíblia é profético. Antes da serpente pecar no jardim do Éden, ela tinha mãos e pés, você sabia disso? Braços e pernas. Só que quando ela pecou, Deus tirou dela e disse: a partir de hoje você vai rastejar no chão. Por quê, pastor? Porque todo aquele que semeia o mal, querido, ele não cresce, mas ele só fica no chão. Você pode até achar, querido, que está fazendo uma coisa que vai te trazer vitória, mas se você faz mal às outras pessoas, o seu lugar não é em cima, mas é embaixo. E outra coisa, a serpente usou a sua para contaminar Eva. A serpente usou a sua. E aí, querido, Deus colocou veneno na boca da serpente. Por quê, pastor? Porque, querido, se você usa a sua boca para o bem, da sua boca vão sair bênçãos e felicidade. Mas se você usa a sua boca para o mal, vai sair veneno da sua boca. E aonde você colocar as mãos, onde você colocar a boca, querido, não vai nada para frente. Por quê? Não tem bênção, mas tem maldição. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas olha aqui, você pode deixar Deus usar a sua boca nessa noite e profetizar. Levanta a sua mão comigo e fala assim: a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, o meu salário é abençoado. Querido, porque quando você profetiza bênção, você recebe bênção do Senhor. Só que vem cá, as parteiras não ouviram a voz do rei do Egito, porque, querido, a minha Bíblia diz que dentro delas havia temor de Deus. E a minha Bíblia diz em Provérbios que o princípio da sabedoria... Quem gostaria de ter sabedoria aqui? Querido, se você tiver sabedoria, querido, se você tiver o conhecimento de Deus, querido, ninguém te passa para trás, ninguém te engana. Você vai ser vencedor em todas as coisas, porque Deus vai te dar vitória através do conhecimento dele na sua vida. Mas ouve aqui o que eu vou te falar. Aquelas parteiras, querido, elas não ouviram a voz do rei do Egito, porque elas tinham temor no seu coração. E a palavra está dizendo que o princípio para que eu tenha sabedoria, quem gostaria de ter sabedoria? É temer ao Senhor. Pastor, mas o que é temer? Querido, temer não é ter medo, mas temer é saber que a palavra dele tem poder para transformar minha vida e me submeter à vontade de Deus sobre a minha vida. Se o Senhor está dizendo, não entre aí, não entre. Se o Senhor está dizendo, não faça isso, não faça. Se o Senhor está dizendo, não vá aí, não vá. Porque às vezes onde você pensa que é um lugar de alegria, é um lugar de morte e desespero. Tem pessoas aqui que você tem entrado em lugares onde Deus não concorda com isso, porque lá parece que tem alegria, mas o final daquilo lá é morte, é tristeza. E o pior de tudo é que você sabe que não há alegria ali, mas eu não sei o que você está procurando lá. Mas o princípio, querido, é temer ao Senhor, porque quando eu temo ao Senhor, existe um desenho, eu vi um desenho esses dias no Facebook. Existia um gramado verdinho, Denise, e naquele gramado existia uma cerca branca e uma placa em cima dizendo assim: não pule a... E aí chegou um rapazinho desaforado e leu a placa: não pule a... Aí ele foi, fechou os dois punhos para baixo assim, falou assim: eu vou pular, eu pulo, achando que me manda. E quando o rapazinho pulou a cerca, Franciele, tá vendo você pular a cerca, você vai brincar. Quando o rapaz pulou a cerca, no desenho ele caiu num abismo. Aí a pessoa que estava de carro estava dizendo: esse aviso
não é para te desaforar, mas é para te proteger. Quando você obedece à lei de Deus, querido, essa lei te protege. Quando eu ouço a voz de Deus é proteção sobre a minha casa, é proteção sobre a minha família, é proteção sobre a minha casa. Mas quando eu deixo de ouvir a voz de Deus, querido, quando eu me distancio dele, a maldição vem. Porque a Bíblia, nós estamos numa campanha muito forte na quinta-feira. Quem veio quinta-feira agora? Que nós estamos começando uma campanha forte de libertação, que eu vou te dizer, se eu fosse você não ficava de fora. Porque nós estamos na campanha do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Quem tem passado luta aqui? Quinta-feira, querido, vem guerrear comigo, que essa campanha é forte. E diz mais no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do... Querido, o esconderijo do Altíssimo é um lugar onde você respeita a lei de Deus e os seus mandamentos. Tem muita gente que pensa que um lugar do esconderijo do Altíssimo é a igreja. Tem muita gente que pensa que um lugar, querido, é onde está o pastor. Não, querido, o lugar na presença de Deus é quando você respeita e obedece os seus mandamentos. E aquelas parteiras, querido, eu tenho que voltar nas parteiras. Elas ouviram a voz do diabo, só que não obedeceram, porque sabiam, querido, que quando você mexe com o servo de Deus, quem paga o preço é você. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó: quando mexer comigo, vai se ver com meu Deus. Ai, de quem encostar a mão em você? Por quê, pastor? Querido, quem mexe com o servo de Deus se vê com o pai dele. Podem até tentar te machucar, podem até tentar te ferir, podem até tentar te entristecer, mas deixa eu te dizer uma coisa: papai está vendo tudo lá de cima. E no momento certo, que da minha Bíblia diz que ele estende a mão àquele que está no pó, aquele que está no monturo, aquele que está necessitado, e coloca ele de pé, e faz ele se assentar com os príncipes e os reis dessa terra. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas eu sei que você vai sair daqui de pé em nome de Jesus. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria do meu rei vem pela manhã. E querido, quando nós falamos isso, nós não estamos falando de noite normal, noite. Não, querido, nós estamos falando o seguinte: aflições todo mundo passa, mas o sol da justiça brilhará para todos nós em nome de Jesus. E aconteceu, querido, que Moisés nasce. E diz a Bíblia, Jeff, que era uma criança linda. Pensa num menino bonito. Tem foto sua, bebê? Mas não é você não. Pensa num menino bonito. E quando as parteiras viram aquela criança nascendo, elas viam que Deus tinha um plano na vida daquela criança. Porque, querido, não tem jeito. Todo mundo que olha para você sabe que Deus tem algo contigo. Todo mundo que olha para você sabe, Deus tem algo com ele. Deus tem algo com ela. Por isso que às vezes você incomoda tanta gente. Por isso que às vezes você incomoda tantas pessoas. Por quê, pastor? É simples. Porque na sua vida, querido, a presença de Deus está junto. E aonde a luz chega, as trevas vão embora, querido. Onde a luz chega, querido, as trevas vão embora, a escuridão vai embora. E eu profetizo que onde você chegar, as trevas vão ter que sair do seu caminho, porque Jesus entrou contigo. E Moisés cresceu. Moisés começou a crescer na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque, querido, o segredo para ter uma família abençoada está naquilo que a mãe de Moisés fez. Quando mãe de Moisés teve o menino, eu disse para você que Faraó mandou matar todas as crianças homens daquela época. Foi ou não foi? Acontece, querido, que a mãe de Moisés falou assim: o meu filho não vai morrer, porque eu vou colocar ele no lugar aonde mal nenhum vai conseguir tocar nele. Eu vou colocar o meu filho em uma posição onde homem nenhum, onde inferno nenhum vai conseguir tocar nele. E diz a Bíblia que ela colocou ele no cesto, uma manjedoura pequena, e levou o menino até a beira do rio. Levou o menino aonde? Na beira de quê? Quando você colocar tudo que você tem na beirada do rio, o rio vai tomar conta para você. O que é isso, pastor? É, querido, porque a minha Bíblia diz que Jesus é um rio que traz vida.
E aonde esse rio passa, querido, toda morte vai embora, toda tristeza vai embora. Tudo aquilo que está tentando te entristecer cai por terra. Por quê? Porque na presença de Deus, querido, só fica de pé quem é filho. Só pode ficar de pé aquele que conhece a presença. E Deus tinha algo com Moisés. Deus tinha algo com o menino. E se você às vezes vira para mim e fala assim: pastor, mas era com Moisés, que deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você pensa muito pouco de você. Se você parar para observar o que estava acontecendo ali, aquele menino não devia ter nascido. Aquele menino, querido, quando ele nasceu, foi dado um decreto de morte. Se nascer homem, mata. Se as mulheres tiverem um filho homem, mata. Porque, querido, o inferno inteiro se levantou contra você, querido. Mas Deus colocou você no rio da presença dele, e o mal não te alcança. Então para de dizer que para você nada dá certo. Para de dizer que você não tem sorte, querido. Está na hora de tomar uma posição na nossa vida e parar de depender das coisas e depender de Deus. Parar de depender das pessoas e falar assim: Deus, eu quero a tua presença. Eu quero me entregar na tua casa. Chega de depender de pessoas. A Bíblia diz algo muito forte. A Bíblia diz o seguinte: maldito o homem que confia no... Vou falar de novo. Maldito o homem que confia no... Mas o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu tenho que desconfiar de todo mundo? Não, querido, não é isso. Maldito é o homem que confia na sua própria força, na força do seu braço. E é lógico, tem pessoas que falam assim: ah, vou casar com uma pessoa rica. Porque, querido, deixa eu te falar um negócio. Rico é o seu pai que está no céu. Se ele quiser te abençoar, ele vai te abençoar, querido. Então, querido, para de querer encostar nos outros e começa a tomar uma decisão. Senhor, abençoa a minha vida, muda a minha história, abre os caminhos, querido. Deus vai te dar um milagre. Mas quantas das vezes que a gente confia no nosso patrão? Não, porque o meu patrão vai me dar um aumento. Não, porque eu vou conseguir entrar naquele lugar, porque alguém naquele lugar vai abrir uma porta de emprego para mim. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando Deus abre a porta, não tem homem que feche. Então para de acreditar nas pessoas e dependa de Deus. Fala assim: Senhor, eu vou fazer minha parte, eu vou me posicionar no propósito, mas Senhor, abre a porta sobre a minha... Pastor, como assim? Deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos isso a semana inteira, e eu preciso frisar de novo. Quando Deus vai fazer todas as coisas, Ele vira para a terra e fala: terra, produza árvores e animais. Quem produziu árvores e animais foi a... Por quê? Porque aquilo que você tem que fazer, Deus não faz por você. Aquilo que você pode fazer, querido, você vai ter que fazer. Mas aquilo, querido, que depende de Deus para fazer, pode confiar, querido, Ele já está fazendo em nome de Jesus. Porque, querido, quando Ele entra numa batalha, meu Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. E o problema, querido, é que no meio da guerra, algumas pessoas vão sair machucadas. E eu quero te fazer uma pergunta: quem crê que Deus está lutando por você? Não se preocupe com o que está acontecendo no meio do caminho, porque no final do caminho você vai ter vitória. Ainda que você não entenda hoje, mas o meu Deus, querido, trabalha de uma maneira que você não entende, mas Ele dá vitória a todo aquele que se ajoelha aos seus pés e clama o seu nome. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te falar isso. Eu estou te levando por um caminho para te dar vitória. Eu estou contigo aonde você está, no meio dessa peleja, para te levantar e te dar vitória. Mas, querido, confia no Senhor. Confia naquilo que Deus está fazendo, ainda que você não entenda. Sabe, a gente não entende a forma de Deus trabalhar. Pensa comigo. Olha aqui. Preciso que você fique cego agora. Fecha o olho. Vem cá. Cego. Cego. Um dia trouxeram um cego para Jesus. Trouxeram um. É interessante que Jesus, Ele testava a fé das pessoas. Querido, às vezes trouxeram um cego para Jesus. Aí Jesus vira para o cego e fala assim: o que queres que eu te... Deve que ele queria dar um cão guia, né, para ele. Não, querido, Jesus queria ouvir do cego. Por quê? Aquilo que você precisa falar para Deus, para que Ele ouça e faça um milagre acontecer na sua vida. Quando você precisar do milagre, Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você, como filho, peça: papai, estende a tua mão, me ajuda. Trouxeram um cego para Jesus. Era muito mais fácil Jesus fazer assim, ó, em meu nome, né? Abra os seus olhos e veja. Mas Ele não.
A forma que Deus trabalha não é a forma que a gente trabalha. Às vezes, Deus queria curar alguma coisa dentro daquele cego, antes de trazer a luz para os olhos dele. Como assim, pastor? Lembra que teve um cego na Bíblia, que Jesus cuspiu no chão, fez barro com seu próprio e passou nos olhos do... Por que isso? Querido, você já pensou que aquele cego podia ser nojento? Ou você nunca pensou nisso? Já pensou que aquele cego, com todas as debilidades dele, ele podia ter essa deficiência dentro dele? Porque tem gente, querido, que existe uma questão de higiene. Concordo com você. Mas, querido, às vezes dentro da sua casa tem gente que não bebe no copo do filho e da mãe. Não bebe no mesmo copo. É uma questão de higiene, querida. Se você sabe que a pessoa dentro da sua casa não tem doença nenhuma, não tem problema nenhum, é seu filho, é sua mãe, dá uma enxaguadinha no copo e bebe nele. Mas tem gente que quer uma nojeira. E é interessante isso, que os meninos que nasceram na minha época comendo terra do chão têm uma imunidade muito mais forte que aqueles que cresceram no ar-condicionado. Por quê? Porque o corpo criante. E aí aquele cego de Jesus cospe no chão, faz barro com a sua própria. Querido, imagina você aqui. Você fala assim: Deus, eu quero uma benção. Aí Deus te revela e fala assim: Deus vai te dar a benção hoje. Você crê? Amém. Então vem cá, para a mão aí que eu vou cuspir na sua mão. Credo, pastor. Mas às vezes que Deus quer te abençoar dessa maneira. Não entenda Deus, deixa Ele fazer um milagre na sua vida. Aquele cego naquele momento podia falar: eu? Vai passar catarro nas minhas vistas? Vai passar saliva em mim? Vou. Porque para tirar a impureza de fora, eu preciso tirar a impureza aqui fora para poder te mudar por dentro. Porque depois que eu transformar o seu caráter, eu vou poder transformar a sua vida. Você escutou isso? Depois que eu transformar o seu caráter, eu vou poder transformar a sua. Nessa noite que Deus quer transformar o nosso caráter no nome de Jesus. Deixa Ele passar em você tudo que precisa ser passado. Deixa Ele te expor, querido. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz, é um mandamento: os humilhados serão. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será. Se humilha na presença de Deus e deixa Ele cuidar da sua casa. Pastor, mas estão falando mal de mim. Ajoelha nos pés dele e fala com Ele. Pastor, mas estão inventando tanta coisa, estão fazendo maldade contra a minha vida, querido. Deixa eu te falar uma coisa: se o inimigo entrou pela sua vida por um caminho, por 7 ele fugirá, em nome de Jesus. Porque ainda, querido, que ele se levanta para cair. Jesus pega o barro, passa nas vistas do... Aí o mais interessante, Jesus cuspiu no chão, fez barro, irmã Tati, e passou nas vistas do cego. Agora eu te pergunto: o cego consegue enxergar? Ele conseguia ver? Jesus vira para ele e fala: beleza, agora vai lá no tanque e se lava. Querido, peraí só um pouquinho. O homem era? Como é que ele ia lavar? Para começar, para que lado que fica o tanque? Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: Jesus está me transformando, então eu não posso ficar parado. Aquilo que Deus mandou você fazer, querido, você vai ter que fazer. Não era muito mais fácil Jesus fazer assim, ó: veja. Mas Ele falou: vou passar barro. Aí você está passando um problema na sua vida e está falando assim aí na sua cabeça: pastor, por que eu estou passando tanta luta? Por que eu estou passando tanta perseguição? Porque Deus só está passando barro em você para você procurar as águas para ser limpo. Porque Ele fala: vai aonde tem água. Vai no tanque agora e lava os seus. Vai no tanque agora e lava os seus. Por quê? Porque eu estou purificando as suas vistas para você ver além do que você nunca viu. Eu estou abrindo a sua visão e eu estou tirando a sujeira. Olha aqui, meu Deus do céu. Tem uma pessoa que vai entender o que eu vou falar agora. Mas muito bem entendido. Eu estou tirando a sujeira para que você consiga ver o que eu tenho para você lá na frente. O que estava acontecendo aí na sua vida é que
essa sujeira estava impedindo você de ver o que eu tenho para você. Mas agora os seus olhos verão aquilo que nunca viram. Preocupa não, Deus está nesse negócio. Aí ele vira para o cego e fala: vai lavar os seus? Agora eu te pergunto, ele sabia o lugar do tanque? Então como é que ele fez? Querido, os olhos dele não conseguiam ver, mas a sua boca falava. Então levanta a sua boca e profetiza: aonde estão as águas? Porque eu quero estar nelas. Aonde está o rio? Porque eu quero entrar nele. Porque, querido, não basta só, querido, sujo eu sei que eu estou, pecador eu sei que eu sou, eu sei que eu preciso me limpar, eu sei que eu preciso me lavar. Mas pelo amor de Deus, Senhor, me mostra onde é que estão as águas e deixa eu entrar nelas, deixa eu mergulhar na tua presença. Ele perguntou aonde estavam as águas. E aí, querido, alguém pegou ele pelo braço e começou a mostrar o caminho. E mostrar o caminho. E foi levando ele com os olhos fechados. Ó, confia não. Foi levando ele. E quando ele chegou no tanque, tá olhando de rabo de olho, né? Você vê? Ele agachou na... Pera aí. Quando ele vem aqui comigo no tanque, você não está entendendo. Você tem que entender o propósito. Eu falei que os olhos dele estavam Ele conseguia ver? Aí ele chegou no lugar de purificação. É ou não é? Só que é o seguinte: no tanque onde ele estava, ele não conseguiria lavar os olhos de pé. Ele teve que se abaixar nas águas. Aí ele ficou de joelho nas águas. E quando ele se ajoelhou, ele chegou a cabeça perto das águas. E com a sua mão levou até os seus olhos as águas. Porque na presença de Deus você precisa de duas coisas. Vem comigo aqui agora. Na presença de Deus você precisa primeiro se humilhar, chegar bem perto a sua cabeça, porque, querido, ele vai te falar coisas que não fala para ninguém. E você vai com as suas mãos tocar nas águas do rio de Deus e vai tirar toda a impureza que há na sua vida. Se eu fosse você agora, eu tinha aplaudido você. Quando ele conseguiu limpar os olhos, ele então ficou de pé, se virou e começou a ver aquilo que ele nunca tinha visto na sua vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa palavra? Que ainda que as circunstâncias sejam contrárias para você, ainda que tenha um decreto de morte contra a sua casa, contra a sua família, ainda que tentaram até fazer uma macumba, uma quizaça, um trem para você não ir para frente, eu quero te dizer: se ajoelhas diante das águas, porque todo mal vai ser limpo nessa noite, no nome de Jesus. Porque, querido, diante da presença dele, que nenhum mal fica de pé. Porque, querido, quando eu me encontro com as águas, toda a impureza do meu corpo vai embora. Quando eu me encontro com as águas, não há sujeira que vai ficar dentro do meu coração, não vai ter sujeira nos meus olhos, não vai ter impureza nos meus ouvidos. Mais uma coisa para fechar: Jesus sabe o que você precisa, Jesus sabe o milagre que você precisa. Só que tem um detalhe: quando o cego chega até Jesus, Jesus vira para o cego e fala: o que queres que eu te... Por quê? Porque aquilo que você confessar para Jesus que precisa, Ele vai ter poder para curar dentro da sua vida. Então nessa noite Jesus precisa que você chegue diante dele e fala: Senhor, eu preciso de cura nessa área da minha vida. Eu preciso, porque eu sou carente disso, de cura. Cura essa área da minha vida, porque quando você começa a pôr para fora, Jesus começa a liberar o Espírito dentro de você. Eu não sei, às vezes a sua impureza é sexual. Eu não sei, às vezes a sua impureza é um vício. Às vezes a sua impureza, sabe, é querer aquilo que não é seu. Cada um tem um defeito, cada um tem um problema. Mas eu quero te dizer um negócio: quando as águas passarem, toda essa sujeira vai embora da sua vida. E limpo da sujeira, você nunca mais vai se envergonhar de ninguém, no nome de Jesus.
E você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Quem quer ser purificado nessa noite? Quem quer se lançar nas águas nessa noite? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração para você.